Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa noite, boa madrugada, uma boa tarde. Seja qual for o horário que você assistir este vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Seja pela manhã, seja pela noite, seja na madrugada quando você abrir esse vídeo, seja agora à tarde, você que assistir, que abrir este vídeo, seja tocado por esta verdade que nos liberta, que nos transforma, que transforma a nossa vida, nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa casa, a nossa família, transforma o nosso bairro através de nós, irmãos. Só basta nós ter contato com esta santa e gloriosa palavra. Amém, queridos? Nós estamos lendo Romanos. Vem comigo ler Bíblia. Aleluia, Jesus. Se você não é inscrito no canal, eu peço muito, com muito carinho, se inscreva, @josimersouza6227. Ative o sininho e compartilhe se sentir no seu coração e Deus te recompensará grandemente. Não esqueça de deixar o seu joinha para que o YouTube mande para mais pessoas e para mais pessoas ter o mesmo pão que nós temos nos alimentando neste momento. Amém, queridos? O capítulo 12 de Romanos que diz assim: a nova vida. E diz assim, irmãos, Paulo escrevendo aos romanos, e para nós é palavras que traz vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nosso culto, irmãos, não é simplesmente só ir lá na igreja. Nosso culto racional é adorar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui se refere ao corpo de Cristo, que é a igreja, como culto racional. Então tem que ter o quê? Sacrifício vivo. Eu estou deixando de ver um filme, eu estou deixando de assistir um cinema, eu estou deixando de, às vezes, algum compromisso particular, porque eu tenho o compromisso de cultuar o meu Senhor. Eu não vou faltar ao culto, né? Salvo uma enfermidade, algo que não tenha como ir para a igreja para adorá-lo de verdade por causa de uma enfermidade, fique e adore o Senhor da sua maneira, mas se você puder romper em fé e estar junto com o corpo, junto com a igreja, num culto racional, adorando ao Senhor, é isso que Paulo está dizendo, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós na nossa vida, irmãos? É que nós possamos conseguir dialogar com Ele. Se nós conseguir dialogar com Ele, através de uma vida santificada, Ele vai se agradar e Ele vai revelar a nós a perfeita e agradável vontade dEle nas nossas vidas. Amém, queridos? Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha só, irmãos, não é verdade? Nenhum membro tem a mesma função, mas um depende do outro para funcionar. Porque quando um está com alguma enfermidade, o corpo todo sente. Quando estamos com dor no estômago, o corpo é obrigado a se apertar, a mão tem que colocar no estômago, né? Não é verdade? Quando está com dor de cabeça, a mão coloca assim, o corpo todo sente. Quando dá uma topada, puxa a perna, a mão já vai na dor. É assim, a gente sente, o corpo todo sente. E é assim no corpo de Cristo.
quando alguém está machucado, quando alguém está doente, quando a dor do próximo não doer em ti, você não faz parte deste corpo. Simples assim, irmãos. Quando você está vendo um ser ter um membro do corpo chegar a uma pessoa que não costuma reclamar, mas quando ela chega a pedir orientação, quando ela chega a pedir, porque está necessitando de algo, irmãos, é um membrozinho, uma parte do corpo que está necessitando. E se você não se condoer com esta pessoa necessitada, precisando de ti, você não faz parte desse corpo, ou ela não faz parte mais deste corpo. E nós fazemos parte de um corpo que é o corpo de Cristo. Aquele que ama o seu irmão faz parte do corpo de Cristo. Aquele que não ama, não sente a dor, quando alguém pede oração por uma enfermidade, diz que ora, mas não ora, sabe? Não tem compromisso, não sente a dor, não está no corpo de Cristo. Pensa que está, né? Paulo ainda diz, né? A mente tem que estar com a mente de Cristo, porque senão não sente a dor, sabe? Os terminais nervosos, onde como é que consegue entender que está com dor? E quem é a cabeça? É Cristo. Se este corpo está com dor e faz parte do corpo de Cristo, a mente vai identificar na hora onde está essa dor. Amém, queridos? Então vamos entender isso, ó. Cada um, ó, versículo 4, vou ler novamente. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, um respeita a liderança do outro, um sente a dificuldade do outro, ajuda, né? Tem coisas que uma mão sozinha não consegue fazer. Mas aí o que acontece? A outra mão vem e ajuda. É assim, irmãos. Ah, irmãos, e aí tem várias necessidades, tem várias deficiências que o próprio Espírito Santo te ensina a tu te locomover, a tu te mover sem muitas vezes um membro. Por quê? Porque o Senhor, Ele entende a dificuldade, a necessidade. E Ele coloca as coisas nos seus devidos lugares, porque Ele sabe todas as coisas. Quando está faltando, Ele manda alguém para suprir aquela necessidade. E quando aquele corpo entende que é para a necessidade que estava necessitando, que o Senhor envia, o que acontece? Esse corpo fica saudável. Esse corpo vai fluir, vai dar certo. Agora, quando há uma rejeição da mão, não querer a ajuda da outra mão, o que acontece, irmão? Desastres. Acontece muitos desastres quando há um membro que não quer ajuda ou que não quer ajudar. Porque tem gente que quer ajudar, mas a pessoa não aceita ajuda, aí é difícil, né? Porém, ele está dizendo aqui, ó, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que ensina, esmere-se é que vai atrás para poder aprender, para poder ensinar. Não tem como ensinar sem aprender primeiro. É isso que está falando aqui o Paulo, né? Ó, versículo 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Meu Deus, irmãos, que palavra gloriosa. Quisera nós, neste momento, através desta palavra, fazer uma oração, que esta graça fosse derramada em todas as nossas igrejas na face da terra, para que um entendesse
e respeitasse, tivesse o princípio da honra e fluísse, e mais almas pudessem ver, né, quão bom é ser chamado de salvo, de cristão, quão bom é fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, sem falsidade, né? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Faça o bem, mesmo que alguém te fez o mal, retribua com o bem. Por quê? A recompensa não vai vir de quem já te fez o mal, porque quem faz o mal ainda não está convertido em Cristo Jesus, mas é Jesus que vai te retribuir, e ele não fica devendo nada para ninguém. Fizeram algum mal para ti? Retribua com o bem. Fizeram algum mal para ti? Retribua com o bem, e a recompensa vem do céu. Eu sou prova disso, irmãos, que a recompensa, a retribuição, a misericórdia, o aconchego vem do céu, irmãos. Vem do céu. Oh, aleluia. Sinto a glória de Deus nessa palavra. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ó, preferindo em honra uns aos outros. Aqui não quer dizer que só os membros têm que honrar os pastores. Também está falando que os pastores também têm que honrar os seus membros. Por quê? Porque é a lei, irmãos. Nenhum empregado bom é bom para um patrão mau. Agora, se o patrão é bom, o empregado é maravilhoso. Por quê? A minha mãe sempre fala, né, que o empregado faz o patrão e o patrão faz o empregado. Por quê? Quanto mais tu faz de coração o teu serviço, tu tá honrando o teu patrão, tu tá fazendo o que a Bíblia manda, honrando tua liderança, teu chefe, e o teu chefe vai também te honrar. Agora, se tu estás debaixo de uma liderança que te desonra, que te humilha, que te espragueja, sai debaixo dessa liderança. Procure uma liderança, uma nuvem que vai te abençoar. Quando começa a acontecer esse tipo de coisa, está na hora de mover. Está na hora de entender o propósito de Deus na sua vida. Não quer dizer que sempre é por isso que Deus nos comove, nos move, né? Há outros propósitos de Deus na vida do ser humano. Quando há um propósito para salvar uma família inteira, ou unir uma família inteira, ou para que traumas antigos sejam curados. Há propósitos, irmãos, há propósito que Deus move de um lado para o outro e coloca segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então ele faz como ele quer, né? Agora, se o patrão honrar o empregado, entender que o empregado ele é uma bênção na vida dele, que todo o seu lucro, que toda a sua empresa está crescendo porque ele tem um bom empregado. Ele vai honrar o seu empregado. E se o empregado fica feliz por ser honrado, vai honrar o patrão. O que acontece nisso? O que acontece? Crescimento. Oh, aleluia. Isso em qualquer área da nossa vida, irmãos. Honra pastor, pastor honra o obreiro. Por quê? Porque o pastor é que alimenta a ovelhinha, irmão. Então, se vê a necessidade da ovelhinha, tem que buscar ajuda. Se não tem condições, mas move um social, ajuda. Se não se comover com a dor do próximo, não pode estar participando do corpo de Cristo. Não é corpo. É isso que a Bíblia está aqui nos dizendo, né? Com diligência, ó. Preside com diligência. Quem exerce misericórdia? Com alegria. Aleluia, Jesus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Enche a nossa alma de entendimento, de conhecimento. Abre a nossa visão para tudo que a gente já passou, tudo que a gente vai passar ainda, para nós não cair no mesmo erro, para nós não errar. Uma vez já errou, não erre mais, né? Deus, ele faz com que atos, coisas aconteçam para quê? Para que a gente fique melhor, para que a gente aprenda a ser melhor a cada dia, né? Eu tenho uma sobrinha que canta às vezes, as meninas cantam, né?
Eu quero ser melhor, Senhor. Eu quero ser melhor, Senhor. Oh, declare isso ao céu. Senhor, Espírito Santo, eu quero ser melhor. Aleluia, Jesus. As virtudes e recomendas. As virtudes recomendadas. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu li novamente, irmãos, esse versículo. Por quê? Porque eu falei sobre honrar uns aos outros. Mas aqui o amor fraternal é como de uma mãe, né? Como de um irmão. Não tem um amor maior que o outro. A gente tem que amar cordialmente. Porque se a gente tiver acepção de pessoas, é complicado. O céu vai sondar. Lembra que a gente falou ontem que Deus é que sonda o profundo? São coisas insondáveis a sabedoria de Deus. E Ele conhece todas as coisas, irmãos. Versículo 11. O zelo não sejais remisso. Ó, no zelo das coisas do Senhor, no zelo do seu corpo, no zelo. Ó, o Senhor vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Então, no zelo, não sejais remissos. Sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos no espírito e no zelo, não sejais remissos. Então não é santarrice, irmãos, querer buscar santidade, zelo pelas coisas do Senhor. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Aleluia. Na oração, perseverante. Por quê? Porque vem vários ventos, várias tribulações para nos tirar da oração, para que nós pare de orar. Eu sou prova disso, irmãos. Enfermidades às vezes assola. E é coisa aqui, levanta lá, e a gente batendo no portão. É tu te ajoelhar para orar, é vento que derruba uma planta, alguma coisa, para te tirar o foco da oração. Mas seja perseverante na oração. Entenda que na hora que vais conversar com o Senhor, é uma audiência no tribunal de justiça que tu não pode chegar atrasado. Se tu perder a hora ali, já deu. Nós temos tanto zelo para falar com um juiz de paz. Nós temos tanta... Vamos bem vestido. Nós temos tanta temor para falar com uma justiça na terra. Mas quando é para falar no tribunal de Cristo, com o Senhor, a respeito de algo, de uma causa nossa, para que Ele entregue na mão do advogado que é Jesus Cristo, para que a nossa causa seja ouvida por Jesus, precisamos dobrar os joelhos, precisamos sentar numa cadeirinha, precisamos entregar tudo a Ele, para que Ele venha, aleluia, nos ouvir. Sente no banco do réu. Meu Deus, não sejamos acusadores de ninguém. O mundo já nos acusa, irmãos. Mas o Senhor, o que é que Ele diz? Ele é o nosso advogado, Ele vai nos justificar. Ele vai nos justificar. Ele vai tomar a nossa causa em suas mãos. Mas temos aqui o quê? Pedir para que Ele advogue a nossa causa. E para que Ele venha advogar a nossa causa, é necessário orar. Perseverança na oração. Aleluia. Sedes pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Olha só, irmãos. Está aqui, ó. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. Mas aí quer dizer o quê? Se chegou a autoridade tal, eu sirvo manjares. Mas se chegar um irmãozinho lá, que é contribuinte, mas é pobrezinho, eu nem mando entrar. Irmãos, isso não é hospitalidade, me desculpa. Isso é acepção de pessoas e Deus não se agrada disso. Então nós temos que cuidar disso, ter zelo, não fazer acepção de pessoas. Glória a Deus. Eu conheço pastores que todos entram na casa, todos sentam na mesa. É desse jeito que tem que ser, irmãos. Agora,
Há pessoas que não tem como convidar para sentar na mesa. Aí tu pede, abre uma audiência lá com o Senhor e diz: Senhor, afasta de mim todas pessoas maldizentes, que chegam perto de mim só maldizem, só maldizem. Só maldizem, não oram, não choram junto por uma necessidade. Chegar e contar para alguém: ó, aquela pessoa lá tá precisando de ajuda, tá assim, 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 assim. Vai chorar junto, vai orar. Agora, maldizer, contrair maldição para aquela pessoa no mundo espiritual, tá repreendido, irmãos. Isso não é hospitalidade, não é mesa que deve sentar. Abençoai os que vos perseguem. Vai ter essas perseguições, mas o que é que o Senhor manda? O que é que Paulo manda aqui escrevendo, aconselhando? Abençoai, ó. Abençoai os que perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, palavras amaldiçoam. Palavras jogadas ao vento, principalmente palavras de autoridade. Irmãos, se estiver numa época de fragilidade, de angústia, de aflição, toda palavra maldita, irmão, lançada, tem que ser com jejum e oração e clamor. Abrir audiência no céu. Senhor, repreende essa palavra maldita. Repreende essa palavra maldita. Repreende, Senhor. Faz com que todas as maldições caem por terra. Em nome do Senhor Jesus. Ir para a Bíblia, ler salmos, ler palavras que libertam. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Porque a inveja é pior que feitiçaria. E a palavra amaldiçoada é um feitiço lançado. Então nós temos que cuidar com a nossa boca, irmãos. O que nós for falar. Amém? Seja de mãe para filho, seja de pai para filho, seja de filho para pai. Seja palavras que lançadas ao vento não seja da vontade de Deus. Que nós possamos pedir para o Senhor queimar com Atenais, assim como Isaías pediu. Senhor, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Como eu poderia ver a tua glória? Então o anjo veio, pegou uma brasa com Atenaz e tocou na boca, nos lábios de Isaías. E assim ele queimou os lábios de Isaías para que ele pudesse nunca mais falar, né? Como ele estava dizendo. E aí ele pôde ver os serafins adorando ao trono do Senhor. Irmãos, é muito forte. É muito forte. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu não posso ler essa palavra sem lembrar de uma pastora. Ela sempre diz isso. Eu estou aqui para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Foi para isso que Deus chamou. E de fato ela é uma pessoa desse jeito, irmãos. Né? Cada um tem a sua falha, cada um já errou uma vez na vida. E a gente tem que abençoar. Amém? Mas que de fato é uma pessoa que chora e alegra-se com quem está alegre. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ó, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Meu Deus, que palavra. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Soberba, né? Acha que sabe mais do que os outros. Acha que já sabe a Bíblia toda. Irmãos, cada vez que eu abro a Bíblia em algo que eu já sublinhei, que eu já estudei, eu coloco ali, ó, pesquisar sobre isso. Que fugiu, não vi aquela palavrinha. Uma palavra, irmão, dá para fazer um estudo. Uma palavra da Bíblia dá para fazer um estudo. E é coisas às vezes que a gente já leu. Então nunca se pode dizer que sabe tudo. O maior teólogo da Bíblia, maior teólogo estudioso, jamais pode dizer que sabe tudo da Bíblia, porque ela é uma fonte inesgotável e a sabedoria de Deus são fontes insondáveis. Nós já lemos ontem. Aleluia. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, se possível. Paulo aqui no versículo 18 está bem especificado, irmãos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Claro, irmão, se alguém não quer ter paz comigo, me maldiz, fala mal de mim, não é possível eu estar dialogando ou com hipocrisia. Agora, eu vou ter a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz primeiro, para depois se dizer que é santo. Então, paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, aqui no versículo 18, diz assim, ó, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, não quer dizer aqui que nós não vamos ter os inimigos que não gostam da gente. Pessoas que se levantam, levantando calúnias da gente que a gente não fez, dentro, às vezes, até dentro da igreja. Sabe, irmãos? A gente tem que orar, não maldizer, simplesmente pedir para Deus, Senhor, tenha misericórdia, orar com alegria por misericórdia para essa pessoa. Mas não precisamos ter contato, não, irmãos. Porque aqui, ó, é ser possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas quando não é possível, não é possível. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, ó, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Oh, aleluia. Não quer dizer que nós não temos um coração, irmãos, que não estamos vendo o que o próximo está fazendo de errado por nós, não. Nós não somos ignorantes. O povo de Deus é inteligente, sabe quando está sendo pisado, quando está sendo humilhado. Quer ver quem tem o dom de discernimento de espírito? Tu chega em um ambiente, numa sala, numa cozinha, tu chega que as pessoas estão falando de alguém conhecido ou de ti, tu chega e a pessoa tá no olhar, tá no ambiente, tu pega as palavras no ar, quem tem discernimento de espírito. Como que tu vai continuar nesse ambiente? Tá aqui, ó, pelo contrário, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Então, vencer o mal com o bem, não precisa tu compactuar com tipo de pessoa. Não, irmãos, tu retira e tu continua orando, amando de verdade. Assim, quando às vezes a gente sente saudade de pessoas, sente na mente vem aquele sentimento, podia ser desse jeito, podia ser daquele, né? Mas não foi. E tu não tens o poder em tuas mãos para mudar. Tu não tem como mudar as pessoas que já têm os seus caráter formado, mas Jesus tem. Então o que tu faz? Ora, segue a paz com todos, não retribua o mal com o mal. Se a pessoa te maldiz, tu bendiz, que aí o céu tá vendo. A hipocrisia da onde tá vindo? A falsidade da onde tá vindo? Porque no mundo espiritual tudo tá registrado, irmão. Tudo tá registrado. E aí quanto mais nós oramos, mais nós vimos a obra de Deus crescer, a vida da pessoa ser abençoada. Eu sei, irmãos, que sobre a minha vida tem muitas palavras de bênção sendo lançadas, porque eu vejo visivelmente Deus cuidando da gente nos mínimos detalhes. Eu sinto os ataques espirituais também, retaliação, eu sinto. Pela infinita misericórdia de Deus, o Espírito Santo já tem nos revelado muitas e nos retribuído assim um cuidado espetacular, porque ele é digno, né? Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, e ele não nos deixa perecer, irmãos. Por isso que eu lhe digo aqui, ó, segundo essa palavra que lemos no capítulo 12, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Amém, queridos? Se alguém te fez o mal, perdoa. Assim como a irmã Mary também já liberou perdão para muita gente, sei que eu também já pedi perdão para muita gente, porque a gente é cheio de falhas. E seguimos assim, amando uns aos outros de coração e de verdade.
porque se nós lemos a palavra e Jesus é a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, capítulo 13 de Romanos, se Deus assim nos permitir e nos abençoar e não voltar. Estaremos aqui com amanhã com o capítulo 13 de Romanos.